Desde terça-feira, os líderes dos 30 países que formam a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, estão reunidos em Madrid para alcançar objetivos históricos. Um dos mais relevantes foi obtido logo nas primeiras horas de encontro. Implica em uma derrota para Vladimir Putin e aproxima ainda mais a aliança militar da fronteira com a Rússia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, vai convidar a Suécia e a Finlândia a fazer parte da aliança militar. A afirmação é do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e ocorre depois que a Turquia suspendeu seu bloqueio à adesão dos dois países. O anúncio foi feito nesta terça-feira em Madrid. Mas o encontro também é a chave para mudar a forma como a aliança encara a Rússia, que até a invasão da Ucrânia em fevereiro era classificada como uma nação que não apresentava ameaça e que tinha importância estratégica. A partir de agora, os russos passarão a ser tratados como uma ameaça direta e iminente. E nesse contexto, o número de tropas dos países da OTAN em prontidão para entrar em combate vai se multiplicar. Em Bruxelas, o secretário-geral da OTAN anunciou hoje que o número de militares em prontidão teria um aumento maciço, passando dos atuais 40 mil para mais de 300 mil. Tudo isso em um cenário no qual a Rússia amplia o controle de posições ao leste de Kiev, na região separatista de Donbass, e intensifica bombardeios, inclusive contra alvos civis. Centenas de bombeiros vasculham os escombros do shopping na cidade de Kremenchuk, alvo dos mísseis russos. Mas não existe mais possibilidade de encontrar alguém com vida. A procura é por corpos entre os destroços. Afinal, o novo status da Rússia e a mobilização de centenas de milhares de tropas em prontidão indicam que a OTAN se prepara para um combate? Por que o aval da Turquia para o ingresso da Suécia e da Finlândia na aliança militar é uma derrota importante para Putin? E até que ponto já é possível prever os planos do presidente russo na Ucrânia? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com um especialista em segurança internacional e professor da ESPM, Günter Hudzich. Fique com a gente. Professor Günter Hudzich, os líderes dos países que integram a OTAN discutem ao longo dessa semana em Madrid novas medidas tanto no campo militar quanto no campo das sanções para tentar conter a Rússia e forçar na palavra dos membros da OTAN e também com o desejo do próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o fim da guerra ainda esse ano, especialmente antes do próximo inverno europeu. O senhor considera essa meta factível? É difícil. Eu não vou dizer impossível, vou dizer que é difícil porque, primeiro, que a gente continua sem saber direito quais são os grandes objetivos do presidente Vladimir Putin. É ele que tem que saber se ele já atingiu os objetivos que ele quer ou não, porque o primeiro, que era conseguir derrubar o governo Zelensky e colocar um governo fantoche para Moscou, que foi o início da guerra, todo mundo agora já entendeu que era isso e não conseguiu. Então, se ele efetivamente vai parar a guerra, controlando, né, a região de Donbass, que ele está prestes a conseguir isso, e parar, vai ser um pouco difícil os ucranianos aceitarem isso, mas aí pode ser que se consiga alguma negociação com uma pressão muito grande dos europeus. Mas se o Putin decidir que quer tomar mais território, aí vai ser um pouco difícil, né? Aí eu diria que é impossível. Então, depende muito do que efetivamente o presidente Putin quer. Professor, do ponto de vista da estratégia militar, o que significa essa ampliação de 40 mil para 300 mil no número de soldados de prontidão nos países membros da OTAN? Essa seria a maior mobilização de tropas desde a Guerra Fria, né? Dá para dizer que realmente estão projetando uma ação russa em solo da OTAN? Lembrando que o novo chefe do Estado-Maior britânico, Patrick Sanders, tem usado a retórica de que eles estão prontos para a batalha. Olha, Carolina, efetivamente uma invasão da Rússia a algum país membro da OTAN, eu acho difícil, porque isso, toda a liderança russa sabe que levaria à Terceira Guerra Mundial e isso acabaria com a vida na Terra, como a gente conhece, porque eles têm capacidade de destruir a Terra 16 vezes de tantas ogivas nucleares que os dois lados têm, né? Então,
Eu acho que invadir, não. Mas demonstrar para a Rússia que qualquer atividade que acontecer em países da OTAN, principalmente do leste, em especial as 3 repúblicas bálticas e no futuro Finlândia, qualquer atividade vai ser confrontada com disposição e com força militar. Russia knowing that they cannot gain a quick localized victory, that in any circumstances and in any time frame they will lose if they pick a fight with NATO. Porque 300 mil soldados em prontidão de batalha é um número muito expressivo. Só para as pessoas terem ideia, hoje, antes da guerra, a Rússia tinha em torno de 180, 200 mil soldados nessa situação, e que isso demanda um orçamento muito grande, porque são 300 mil soldados de prontidão para entrar em conflito em no máximo 72 horas. Então manter tudo isso, com todo o provisionamento para isso, consome muito dinheiro. Então é para mostrar para a Rússia a disposição que a OTAN está em defender seus países. Bom, professor, e a reunião em Madrid mal começou e a Turquia já aceitou a negociação para a entrada de Suécia e Finlândia na OTAN, o que de alguma forma já era esperado, a gente inclusive já havia conversado sobre isso. Lhe surpreende essa aceitação tão rápida e de fato isso pode ser lido como uma derrota para o Putin? Olha, Roberto, realmente pegou todo mundo de surpresa a velocidade. Todos os analistas que eu tenho lido nos últimos tempos estavam apostando até que ele poderia, o presidente Erdogan, estender essa pressão até mesmo ano que vem, porque ele vai concorrer à reeleição. A situação econômica da Turquia está muito ruim, não tem outra palavra a não ser a economia turca está indo pro buraco, tá? E que ele utilizaria esse instrumento como um capital político para conseguir os votos. Mas essa mudança de postura tão rápida que ninguém esperava só demonstra uma coisa: a pressão sobre a Turquia deve ter sido muito grande. Então realmente mudou muito rapidamente e o presidente Erdogan, como um dos mais próximos do presidente Putin, acaba virando as costas para a Rússia, porque isso abre todo o flanco norte de preocupação militar agora para a Rússia, que tem que desdobrar efetivos e equipamento para lá, coisa que ela não estava preparada. Sem dúvida alguma, é uma derrota para Putin. Professor, o G7 está prometendo 4,5 bilhões de dólares para conter a crise de alimentos provocada pela guerra. O senhor acha que o Putin tem sido bem sucedido nessa estratégia de sufocar a produção de alimentos, provocar desabastecimento, justamente para enfraquecer a OTAN e a Ucrânia? E tem a questão energética também, Agora a Europa está no verão, mas quando o inverno chegar, a questão do gás russo também volta a ser preponderante, Com certeza, esse é o grande instrumento que ele tem para tentar fazer com que as democracias ocidentais se dividam. Ele vê, assim como o presidente, o líder Xi Jinping da China, vê as democracias ocidentais como fracas, justamente por ter que se dobrar à vontade dos eleitores. Então ele está apostando sim que o Ocidente vá, no futuro não muito distante, justamente pela alta inflação e consequência disso, juros altos, fazer com que os eleitores acabem pressionando seus governantes, principalmente na Europa, a mudar de postura. A declaração do G7 também foi firme ao dizer que a Rússia tem enorme responsabilidade pela crise de alimentos mundial. O grupo afirmou que Moscou precisa parar de atacar infraestrutura agrícola e bloquear as rotas de escoamento da produção. Então, essa é uma parte da estratégia russa contra o Ocidente. E no mesmo assunto, o presidente Joe Biden agora está tentando colocar um teto de preço para o petróleo que é vendido pela própria Rússia, indiferentemente das regras, inclusive da OPEP, das regras do mercado internacional de petróleo. Isso tem alguma chance de vingar na sua avaliação?
Olha, é muito difícil falar porque a reação do mercado vai ser grande, principalmente no desvirtuamento, no mercado cinza, desvio de petróleo, como já tem acontecido. Tá? Hoje a Índia está exportando muito derivado de petróleo para justamente a Europa, porque está importando mais e mais barato o petróleo da Rússia. Então, colocar esses tipos de mecanismos, muito provavelmente não vão funcionar, porque os agentes do mercado acabam achando um jeito de desviar, principalmente países que estão lucrando bastante com isso, como o caso notório da Índia hoje. Professor, nessa reunião, a OTAN pretende reajustar a avaliação em relação à China, né? A China será tratada agora como um desafio estratégico e não como uma ameaça. Ao chamar a China de desafio, a OTAN não aumenta o isolamento dos chineses e acaba, de certa forma, fortalecendo a unidade entre China e Rússia? Bom, essa unidade, né, desses dois países autoritários já está mais do que estabelecida quando o presidente Putin visitou, né, Xi Jinping na abertura da Olimpíada de Inverno de Pequim, e os dois soltaram um comunicado conjunto, praticamente propondo uma nova ordem internacional, em substituição às regras que existem hoje, que foram criadas pelo Ocidente. Então, isso já está posto. Esse é um conjunto de países, né, não só esses dois, mas liderados por esses dois, né, países autoritários, que estão contestando os princípios ocidentais. Então, não é segredo isso. Agora, o que realmente as pessoas precisam entender é que a Rússia é uma ameaça militar agora imediata, mas a China é esse grande desafio de longo prazo, médio e longo prazo, que ainda o Ocidente não consegue se descolar completamente. Então, diferente do que aconteceu com a Rússia, que as empresas ocidentais saíram facilmente do seu mercado, na China eles ainda não conseguem fazer isso. Mas vai ser um processo lento em que possivelmente a gente vai ter o que chamam de decoupling, esse descolamento dessas redes, né, de produção, das cadeias globais de produção de Ocidente e China. Se isso se concretizar, aí sim a gente está caminhando para uma nova Guerra Fria, em outros termos, né, agora todo mundo capitalista, mas criando dois blocos político-ideológicos em que a OTAN está se preparando para isso já. Professor, falar um pouquinho do Zelensky, né, do presidente da Ucrânia. Ele continua com essa retórica bem incisiva e direta nas palavras dos próprios integrantes do G7 para transferir mais armas, mais munições, para endurecer as sanções. Agora, a realidade dos países da OTAN, como a gente já está conversando aqui, ela é outra, ela envolve uma certa dependência, uma dependência de outros países pelos produtos russos, essa mesma crise de alimentos e de petróleo que a gente tem acompanhado no mundo. Agora, o Zelensky está no direito dele, naturalmente, de fazer esses pedidos, mas esse tipo de pressão, será que ele não faz o cálculo que, de certa forma, isso também acaba enfraquecendo um pouco a posição da OTAN, já que muitos dos pedidos dele não podem ser atendidos? Olha, é muito difícil no calor da batalha, e aí não é jogo de palavras, ele está vivendo uma batalha, ele já admitiu que a Ucrânia está perdendo 200 soldados por dia. A gente não faz ideia da carnificina que está ocorrendo na frente de batalha. Então, mensurar até onde pode ir é muito difícil. E é justamente essas falas tão incisivas dele e constantes é que mantém a pressão e que é sobre os governos ocidentais. E o grande receio dele, de muitos, é que, se não houver isso, a Ucrânia acabe no esquecimento, né? Se torne mais uma guerra interminável, como é a Síria, como é a Líbia, como é o Iêmen, e que aí os eleitores ocidentais não se preocupam mais, e aí os governos acabam, né, não dando tanta atenção. É mais difícil por ser na Europa,
Mas esse é o grande receio, né? A fadiga dessa guerra dentre os eleitores ocidentais. Por isso, essa pressão constante. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu mais armas aos líderes das 7 democracias mais ricas do mundo para enfrentar a invasão russa. A gente tem visto alguns avanços da Rússia no território, na região de Donbass, avanços lentos, mas aparentemente sólidos, né, professor? E aí a OTAN se coloca também à disposição da Ucrânia para ampliar ainda mais a ajuda com armas e munições. Isso, de certa forma, não vai no sentido contrário à ideia de tentar acabar logo com o conflito, já que a Rússia não sinaliza intenção de parar, muito pelo contrário? Justamente por isso, Carolina. Como a Rússia não dá sinais de que vai parar, o Ocidente tem que continuar apoiando. E o grande problema é que, estruturalmente, as Forças Armadas ucranianas ainda estão utilizando equipamento militar da época da Guerra Fria e equipamento militar comprado da antiga União Soviética, a Rússia, e que o Ocidente não tem, por exemplo, munição, que é o calibre das armas do Ocidente e russos são diferentes. Então eles estão mandando equipamento novo e demora para você treinar, não é como pegar um revólver e facilmente sair atirando. Então, esse é o grande problema que o Ocidente e a Ucrânia estão, né, sofrendo, dessa nova leva de equipamento novo e principalmente de munição, e que está fazendo com que tenha essa percepção de que, se não correr com isso, as Forças Armadas ucranianas podem entrar em colapso logo. Então, essa urgência para essa transferência é tão grande, por isso dessa pressão tão grande. Os ataques à população civil lá na Ucrânia estão mais recorrentes. A gente teve esse ataque ao centro comercial em Kremenchuk e também novos ataques em Kiev, né? O senhor entende que esses atos, que são qualificados muitas vezes como terror mesmo, alvos não militares, devem ser mais frequentes nesse momento da batalha? Olha, muito possível sim, e os motivos é que a gente não sabe direito. Não sabe se foi erro do míssil, porque com tantos disparos acaba acontecendo. A gente não sabe se por os russos estarem já tendo que utilizar equipamento mais antigo de estoque, não está conseguindo repor com equipamento tão moderno, acaba errando o alvo, ou se efetivamente é para causar terror, né? Então, de qualquer forma, infelizmente, pode sim, e na verdade deve acontecer cada vez mais. Pois é, e o New York Times também destacou, né, numa reportagem nesses últimos dias, que os ucranianos estão enfrentando dificuldades de comunicação, né? Que tem muitos batalhões, muitos grupos que têm trabalhado de maneira independente, sem uma articulação, né? Aí o inverno vai se aproximar dentro de alguns meses. Será que é nessa batalha de longo prazo que a gente efetivamente vai ver como é diferente o exército russo, com suas qualificações e tamanho, frente ao exército ucraniano? Olha, tem analistas que também colocam que, se a guerra se arrastar até o inverno, a Rússia vai ter sérios problemas, porque até lá já serão meses, aí você já tem a possibilidade dos ucranianos começarem a não só saber operar o equipamento ocidental, mas ter mais munição e desses equipamentos, que aí pode ter uma mudança. Então, infelizmente, se chegar até o inverno efetivamente, que eu desconfio que vá, espero estar errado de novo, né, que eu achei que não fosse ter essa invasão e errei. Então, se chegar até lá, vai ser um inverno muito, muito complicado para os ucranianos e para os europeus. Professor, o Dmitry Medvedev, que é o braço direito do Putin, né, ex-presidente da Rússia, disse que qualquer incursão da OTAN na Crimeia seria o estopim para uma terceira guerra mundial. Por que esse alerta agora, na sua avaliação? A OTAN tem pretensões de disputar a Crimeia, considerando que esse é considerado efetivamente um território russo depois do conflito de 2014? Não, a OTAN não pensa nisso de jeito nenhum, porque todo Ocidente, todo líder ocidental, civil, e não só militares, todos os líderes civis sabem que se tentar algo desse gênero é a Terceira Guerra Mundial.
mas é a famosa estratégia russa de aumentar sempre a pressão para tentar fazer o outro lado vir para a mesa de negociação primeiro, pedir para negociar e aí numa situação de inferioridade. Então, se nós repararmos, são constantes esse tipo de pronunciamento para justamente manter pressão máxima e ameaça de escalada por parte dos russos. Toda essa nossa conversa, ela demonstra claramente que a guerra tem uma cara de atoleiro para os dois lados, né? Porque, como o senhor mencionou lá no começo, os interesses do Putin não estão muito claros, nem em que medida a Ucrânia poderia ceder, por exemplo, esses territórios ao leste, né, naturalmente Donbás, a região de Donbás inteira. Realmente é um atoleiro, né? A gente está caminhando para uma guerra que vai se estender por um tempo indeterminado, né? Olha, Roberto, eu desconfio que esse seja o plano, principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. É fazer com que a Rússia fique nesse atoleiro, como foi o Afeganistão, tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos. Né? A União Soviética ficou 10 anos no Afeganistão, os americanos ficaram 20. Então, que seja um atoleiro para justamente ir drenando tanto o esforço militar quanto econômico e humano da Rússia para que ela não consiga ameaçar mais ninguém num futuro, né, próximo. Isso vai até na linha do que o secretário de Defesa, Austin, né, dos Estados Unidos, já havia mencionado e aí mudou para não, né, a fala para não provocar tanto, que é realmente isso, desgastar a Rússia para não ameaçar nenhum outro país. Então, se realmente estiver correto, infelizmente essa guerra pode se prolongar por muito tempo, não só para o próximo inverno. E aí a gente vai ter essas crises de alimento e de petróleo se estendendo no mundo inteiro, com reflexo naturalmente também aqui sobre o Brasil, né? Olha, essa crise, principalmente de petróleo, já tá contratada pelos próximos anos. Ou seja, o Ocidente buscando alternativas para o petróleo e para o gás russo vai levar ainda 2 anos. Então, a gente já vai ter isso. E também vai levar essa aceleração da mudança de matriz energética de petróleo para energia, seja essa energia vinda de fontes alternativas ou o que quer que seja, mas isso acelerou na Europa, com certeza. Agora, de alimentos, realmente, se essa guerra se estender, pode ter uma diminuição com o Ocidente conseguindo transportar principalmente trigo, óleo, né, de girassol por ferrovias, mas não é na mesma quantidade que por navios. Então, também pode se prolongar, e aí poderemos ter mais crises, como nós já estamos vendo no Equador e no Sri Lanka. E organizações de direitos humanos denunciaram violações cometidas pelas forças de segurança do Equador nos protestos de indígenas contra o governo. As manifestações completam 10 dias, com previsão de mais atos na capital, Quito. Que populações se rebelando contra o governo por causa da miséria que eles estão vivendo num preço com alimentos e combustível num preço altíssimo. E a gente corre esse risco. Agora o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, já fala até em importar diesel da Rússia, diz que conversou com o presidente Putin sobre a importação de fertilizantes. Como é que fica a situação do Brasil no cenário internacional com essa aproximação da Rússia, que tem sofrido sanções econômicas por parte dos outros países do Ocidente? Importar fertilizantes, até o governo americano não vai contra isso, porque justamente não quer ver que essa crise de alimentos se espalhe pelo mundo, principalmente na África. Agora, se o Brasil sinalizar efetivamente de comprar diesel da Rússia, aí a gente pode ter problema, sim. Porque é justamente derivados de petróleo, depois gás e depois ouro, que são as três principais fontes, né, de recursos do governo russo. Não foi à toa que o G7
determinou que não compram mais ouro da Rússia. É o terceiro item da pauta de exportação, né, do país. Então, se formos comprar diesel da Rússia, aí a gente vai poder ter sérios problemas com o Ocidente, né, com Estados Unidos e Europa, vamos colocar assim. Professor Gunther Hudzit, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor, um grande abraço. Eu que agradeço o convite. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da AFP. A produção é da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.